Eu acabei não falando, mas vou falar, gente, eu sou professor, sou funcionário público, trabalho na Prefeitura de São Paulo, né, professor de Educação Física, produtor de eventos, DJ e sou idealizador do projeto Point Black. Ok. Porque eu acabei não falando no começo, mas a gente foi desenrolando Sim, aqui, né? tá, A vida tá é em isso, a gente vai, descrição, tá vai escrito tudo aí. ajustando. Cara, da minha área, assim, na qual eu atuo, eu tenho 42 anos de idade, né? Então, a minha doutrina foi outra, né, cara? A minha doutrina foi extremamente outra. Tanto da escola quanto dentro de casa. E isso para mim influenciou muito a pessoa que eu sou hoje, né? Influenciou muito. Então, quando eu noto assim que eu falei de valores e princípios que estão se perdendo, valores e princípios, éticas estão se perdendo com o tempo, que eu te falei que essas famílias estão cada vez mais deturbadas, sem pai, sem irmão, sem tia, criança criando criança, tudo isso aí vai construindo pessoas com poucos acessos, pouca cultura, pouca educação. Educação, assim, aquela coisa de a gente olhar um no olho do outro, respeitar. Sim, sim. Então, assim, e outra coisa que eu vejo que complica muito a vida da nossa criança e adolescente é a mídia, cara. A mídia, somente a mídia que eles consomem, só incentivam eles a ter. Tem que ter tênis, carro, você tem que ser o melhor. Mas não falam como. Você tem que estudar para isso. Tem que correr atrás Tem que correr disso. atrás para isso, não é só você ter. Aí eles querem ter. Todos eles querem ter o melhor celular. Professor, o iPhone. Professor, o melhor tênis. Saiu a camisa do Neymar. Ok, mas você tem que estudar para isso. Pô. Ah, mas aí, você tem que ter um... Você tem um caminho para chegar a ter as coisas. Ninguém te falou sobre isso? Não. E que o pai e a mãe não vai ser pra sempre. E aí tem a questão também que a gente fala assim para isso. Ô, professor, mas na minha casa ninguém estudou. Ninguém conseguiu nada através dos estudos. Por que eu vou ter que estudar? Eu já entendo a realidade do aluno. Falei, ele tem razão do que ele está falando. Lembra que nós falamos lá do racismo estrutural? Sim, sim. Várias famílias enriqueceram através do nosso povo preto. Nosso povo Sim. preto não podia estudar, não podia ter posse, que nós sabemos disso, né? E através disso, qual foi a herança que nós tivemos? O que nós resgatamos como herança do povo preto? Nada. Quebrada, favela, periferia, pouca educação, não valorizar a desvalorização do estudo. É isso que sobrou pra gente. Então, assim, entenda a realidade deles por esse processo cultural que o nosso país passou através do racismo, né? Através do processo de escravidão que o nosso país passou. E isso perpetuou até os dias de hoje, cara. Na contrapartida, as outras famílias, né, europeias, italianas, que tiveram oportunidades, conseguiram seguir e ter melhores condições hoje, a elite. E aí eu falo, pô, caramba, né, meu, que extremismo. É uma subida com uma ladeira. Essa galera fala assim, não, desvaloriza estudo. Diga assim, não vamos incentivar os estudos, até porque nosso ex-presidente cortou verbas de estudo, falava que a gente sucateava o estudo. Sucatear o estudo da melhor maneira. Estudo periférico, tá? Vamos sucatear o estudo periférico, porque que a sociedade entendeu? A ascensão através dos estudos. Os estudos, muitas vezes, não mudam a questão só financeira, muda só a questão aqui, ó. Te faz pensar, raciocinar, entender seu voto, enxergar coisas que você não enxergava. Isso é a diferença de você estudar. Não é só dinheiro. Então, quando você dá, através dessa lucidez dessa pessoa, através do estudo, você cria um cidadão crítico, você já perde o gado para você manipular. Não manipulo mais você, porque agora você aprendeu, você entendeu. Lembra que eu falei do meu processo cultural? Depois que eu entendi o que era o que eu tinha que fazer nesse falei, não, preciso fazer isso, preciso fazer alguma coisa através dos estudos. Sim. Olha essa luz, mas não é a luz, eu tive que estudar para ter esse entendimento. E a sociedade sabe disso, que sem estudo você não consegue se tornar um cidadão crítico. Peraí, tá errado, eu estou a vida inteira fazendo isso aqui, mas... Entende? Então, assim, nesse sentido, respondendo a pergunta que você falou, as nossas crianças de hoje estão passando por esse processo, cara. E cada vez mais afundando, que tem a mídia, que eu acabei de falar, que só fala só coisas idiotas na cabeça daquelas crianças, que ele só consome aquilo e eles, vambora, porque é aquilo que eles consomem, dá views, dá não sei o quê, tá vendendo, tá ok. Só que ninguém está preocupado a realidade daquela criança, como é que ela está fazendo, o que está passando numa letra de música, o que você está fazendo de um projeto para poder mudar essa concepção dela de vida, que não é só desvalorizar a mulher, não é só você ter carro, você ter tênis, a vida não é só isso. O que você está fazendo para mudar isso? Porque esses jovens estão consumindo o que você está falando. O que você está fazendo? A realidade não é essa. A realidade não é essa, mas eles vão crescer acreditando que essa é a realidade. O moleque já quer pôr uma tatuagem na cara com 12 anos, já quer ter a moto com 11, o melhor tênis com 10, o iPhone com 12. Tá, mas e aí? E aí? E além disso? Fico pensando, e além disso?
E lá na frente, como lá que na vai frente. ser, né? E para você ter isso? Como é que eu ganho? Não, professor, não sei. Vou fazer ali, entendeu? Então, assim, incentivar as nossas crianças a ter, mas não mostrar caminhos para eles. Isso está cada vez mais difícil. Aí entra aqui a folha da desvalorização dos estudos, desvalorização do estudo mediante a elite, desvalorização do estudo periférico, investimentos, as coisas reais que acontecem, que o nosso país não tem jeito. A mídia batendo no que tem que consumir, eu acho que isso aí complica muito hoje. E as famílias deturbadas, que eu te acabei de falar, que criança criando criança, e Sim. imagina como nossos adolescentes e jovens estão vindo aí nos dias de hoje. É isso que está muito difícil nas escolas, cara, muito difícil mesmo. E dependente também do professor com a matéria, né? Não é só, olha, tá difícil o professor de história, né? Que tem histórias que foram apagadas aí, histórias que ninguém fala. Mas não, o professor de educação física, de matemática, de geografia, para todos os professores, né? Até mesmo o salário também, a questão dos professores é muito difícil. E todo mundo pensa, não, mas ser professor é muito fácil, imagina, só vai chegar lá, abre um livro. É que nem aquela coisa, o professor de educação física, solta a bola lá que eles vão brincar e tá tudo certo, né? Mas esquece que acaba sendo até terapêutico também. Exatamente. Né? O aluno, eu acredito né? Você pode até dizer aí, que o aluno também acaba se identificando com você e, olha, professor, contando e falando coisas que eles não têm, às vezes, essa conversa dentro de casa. Já aconteceu algum tipo de coisa assim? Então já, né? Alguma coisa que você lembre? Sim, o meu perfil, por exemplo, tem um perfil negrão, cabelo black, né? Enfim, tem um jeito de falar mais tranquilo, mais calmo. A gente aborda questões mais técnicas na escola, lógico que não vou falar gíria, palavrão que não existe dentro da escola, mas assim, no nosso dia a dia a gente aborda. E nossos amigos no dia a dia também, a gente sabe como é que é a nossa linguagem. Então, o que eu abordo com eles? Uma linguagem mais tranquila, simplesmente numa quadra, tal, enfim. E aí eles acabam se abrindo mais para mim, sim. Se abrindo, contando algumas coisas. E às vezes eu até evito de ouvir, porque são coisas meio pesadas, sabe? Sim. E aí eu falo, puta, não posso, sabe? Porque se eu souber, eu tenho que... a minha profissão exige que eu leve em diante. Eu não posso ouvir e deixar... eu falei, professor, ixi, aí... E ele não passou em diante? Não existe. Eu tenho então, assim, até mesmo se caso for uma coisa, por exemplo, relacionada a abuso, alguma coisa desse tipo. Não, tem que passar por exemplo, adiante. se o aluno veio e falou com você alguma coisa assim, também tem essa coisa do professor ter que, olha, peraí, temos um problema aqui, dentro de casa, o aluno relatou, a gente tem que passar isso adiante. Tem, porque é um órgão público, né? Você trabalha para um órgão público que tem esses diretrizes. Se souber de algo que passou por você, que chegou até você, você tem que levar em diante. Não pode deixar lá e pronto. Você trabalha com uma instituição que zela por isso. Prefeitura, né? Não tem jeito. E eu também, se eu souber, independente da minha dignidade, que eu tenho que fazer, porque eu acho que não existe uma criança te pedir uma ajuda, ou um adolescente e falar, não vou fazer. Não, vamos embora, vamos resolver isso daí hoje. Vamos ter que fazer. Vamos lá, falar com gestão, vamos falar com pessoas os órgãos cabíveis que podem resolver essa situação. Tem que estar que interessante isso. Não tem jeito. Que interessante. Mas você lembra de alguma coisa, de algum aluno, alguma história? Vai, hora do corte. Vamos ver se você lembra de alguma coisa. Cara, até mesmo de identificação, vou como você falou. Vou te falar um relato, tentar ser breve, assim, vou te falar um relato. Fique à vontade, cara. Enfim, trabalhando no Estado também, primeiro dia é o dia de acolhimento. Os alunos vêm para a escola, você faz aquele primeiro momento com eles. O que é o primeiro momento? Chegam os alunos da unidade, você está na sala com eles, vai passar a lição, já ficar, não, você vai conversar, deixar eles mais tranquilos, perguntar como foi as férias deles, aquele acolhimento no primeiro momento, ok. Aí, né, ensino médio, né? Estava no primeiro ano do ensino médio. Chegou uma galera aí, ela chegou com 6 alunos, que sabe, ensino médio não vai vir nos primeiros dias de aula, eles vão vir só... Então veio com 6 alunos no primeiro dia de aula, beleza. Aí lá vai eu, com a minha, um pouco de inexperiência, né? Falei, vamos lá fazer esse acolhimento. Ele teve uma sala de aula, fechei com 6, que eu tenho que dar aula para eles. Falei, não vou passar a lição, não. Vamos fazer uma roda de conversa aqui breve. Vamos falar um pouquinho de cada um? Professor, não sei o que e tal. Vamos falar um pouquinho, pode deixar eles bem tranquilos. Aquela coisa de dar uma risada e tal. Hoje é mais leve, hoje é mais tranquilo. E aí eles ficaram meio assim de falar. Aí fui soltando eles. Não, eu também já fiz isso, fiz aquilo. Fiz uma linguagem mais... Aí um começou. Quando começou, os outros vêm em diante, tá? Aí um falou que morava com a mãe, que cuidava da mãe. Era o 3º ano dele no primeiro ano. Já repetiu 3 vezes. A irmã bate nele, a irmã, chega em casa drogada, bate nele, não quer cuidar da mãe, então ele tem que ficar cuidando da mãe. Por isso que ele repetiu 3 anos em seguida. O pai dele faleceu. Então ele vive da pensão da mãe também, e é de menor ainda. E aí eu falei,
Essa é a sua realidade, é, professor. Por isso que eu repeti o primeiro ano 3 vezes. Porque às vezes tem período que eu não posso ir para a escola, que estou cuidando dela. Ela piora, eu tenho que ficar cuidando e minha irmã não me ajuda, só quer me bater, chega em casa, enfim. Eu já falei, nossa, que energia, já não foi tão legal essa aqui a primeira. Imagino. Aí vem outro aluninho que fala, professor, eu também já fui de casa 2 vezes. Eu fugi. Eu fui de casa 2 vezes, ele falou assim para mim, eu não me identifico, professor, porque eles falam que eu tenho doenças, que eu sou diferente, só que o aluno, ele é homossexual, ele se identifica como homossexual. Só que a família não aceita, e a família é evangélica. Eles já tentaram, já me levaram para um monte de lugar, fazem coisas que eu não quero fazer. Sabe, professor? Eles estão assim, eles me oprimem, não deixam eu ter acesso às coisas, não querem diálogo comigo, falam que eu sou doente, e eu não sou doente. Detalhe, tá? Depois eu falo assim, foi o professor. Não, Foi a escola. É a escola. Falou, O problema é que esse menino tá é por causa da escola. Cara, tem gente apoiando ele lá na você escola. imagina a pressão a culpa é da escola. a pressão que esse moleque passa dentro de casa. Como Eu é que a imagino. cabeça dessa criança fica? Eu falei, não acredito. A outra menina, assim, super bem cuidada, os olhos verdes, cabelos pretos. Eu falei, essa aqui ficou mais tranquila. Aquela coisa de a gente, o pré-julgamento, até porque eu tô começando na área também. Sim, sim. Aí é branca, né? Olhos verdes. Ela falou, não, professor, meus pais morreram, sou criada pela avó. E minha avó, assim, se eu tô na rua, se eu chegar meia-noite ou 2 horas da manhã, ela não tá ligando. Então, eu vivo mais na rua do que em casa. Tô aqui porque tenho que estar. Vim pra escola, não tem nada pra fazer. Já fugi de casa 2 vezes, já voltei. Meus pais também minhas tias não estão nem aí pra mim. Eu vivo mais aí mais lá do que pra cá. Falei, aí eu olhei e falei, gente, pelo amor de Deus, o que foi essa sessão de terapia sem perceber? E eu me senti pesado, porque é muita energia ali. Sim, sabe, eu imagino. Falei, caramba, meu. E eu fui perguntar, e agora? Porque eu deixei eles soltos, livres para falar. Quando um falou, os outros sentiram, não, vou falar também, vou descarregar. Só que você está preparado para carregar essa carga? Eu não tava, não sou psicólogo, cara. Ou psicólogo, ou psiquiatra, eu não tenho essa preparação. Falei, mas naquele momento ele sente de falar com o professor, né? Exato. Mas eu quero te dizer, quando você está iniciando, você dá uma. Assim, você falou, vou começar um assunto aqui, só que me levou para esse lado. Aí você perguntou como que foi isso para mim. Foi difícil, né? Porque eu vi tudo isso daí, eu sou um ser humano, cara. Eu não passei por coisas que eles passam, assim. É bem difícil, né? Você lidar com isso. Falar, puta, é normal. Não é normal. Fiquei angustiado. Falei, e agora, cara? O que eu vou falar para eles? Aí falei, não sei se eu passo para gestão. Só que aí tem também, né, professor, os alunos têm que, né, é difícil a vida de todos os alunos. E toda essa questão do olhar já não leva tão diante. E vai levando a vida, as dificuldades da vida.